É o livro do profeta Isaías, profeta messiânico, capítulo de número 6, e nós vamos ler o versículo de número 2, 3 e 4. Eu quero dar um tema a essa mensagem, que é: as experiências nos levará a uma mudança de nível. O tema que Deus propôs em meu coração, baseado em Isaías capítulo 6, versículo de 2 ao 4, é: as experiências nos levará a uma mudança de nível. Nos diz assim a poderosa palavra de Deus: e acima estavam os serafins, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriu o seu rosto, com 2 cobriu seus pés, e com 2 voavam, e clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. Versículo 4 nos diz assim: e os umbrais das portas se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Meus amados irmãos, lemos um texto sagrado no livro do profeta Isaías, precisamente o capítulo de número 6, e o verso de número 2 ao verso de número 4, aonde a narrativa do texto nos revela que o livro do profeta Isaías, ele é composto de 66 capítulos, 1292 versículos. O livro do profeta Isaías é um livro que leva o nome, o autor do profeta Isaías é justamente do livro do profeta Isaías, é o autor, e o seu nome significa salvação de Deus. Isaías no original significa salvação de Deus. Isaías capítulo 1 nos revela que Isaías era filho de Amós. Amós, segundo a Bíblia, o seu nome significa forte ou firme. Isaías profetizou por um período de aproximadamente 40 anos na nação de Judá. E é bem verdade que Isaías, ele é contemporâneo de Jotão, de Acais e de Ezequiel. Quando nós lemos falando acerca de Isaías, é importante lembrar os amados irmãos que Isaías, ele vivia debaixo da tutela do rei Uzias. Quando nós vamos observar o texto bíblico, nós vamos observar que o rei Uzias era quem estava presidindo sobre a nação de Israel, e precisamente a tribo de Judá. Todos nós sabemos que Isaías capítulo de número 6 e verso 1 vai nos ensinar, vai nos dizer que Isaías estava dominado pela santidade de Deus. Eu vou dizer de novo que eu gostei. Isaías estava dominado pela santidade de Deus. Haja vista que Isaías capítulo 6 e verso 1, vai nos dizer que havia um ano, e o ano que o rei Uzias tinha morrido foi no ano 740 antes, que foi o ano que o rei Uzias tinha morrido. E é bem verdade que num período de luto, a Bíblia diz que Isaías, ele vai para a casa de Deus, e nós observamos que
do capítulo 1 até o capítulo de número 5, nós não vamos ver Isaías tendo visão de Deus. Nós vamos observar que Isaías estava vivenciando um período palaciano, porque segundo a Bíblia, não havia revelação de Deus acerca até o momento que Deus leva Isaías a uma visão profética. É bem verdade que quando nós lemos o versículo 1, a Bíblia diz que no ano em que morreu o rei Uzias, Isaías vai ter uma visão, e a visão que Isaías vai ter é do próprio Senhor, porque Isaías vai revelar aqui no texto: eu vi o Senhor que estava sentado sobre um alto e sublime trono. A Bíblia diz que Isaías observou que o seu sectel enchia o templo. E é bem verdade que quando nós vamos observar essa tríplice visão de Isaías, a primeira coisa que Isaías contemplou foi o Senhor. A segunda coisa que Isaías contemplou, ele observou o trono de Deus. E a terceira coisa que Isaías contemplou foi o sectel de Deus. É bem verdade que essa tríplice visão de Isaías vai definir e vai levar a Isaías uma experiência para uma alteração de nível. Vamos observar que quando Isaías ele começa a ter esta visão, a primeira revelação de Deus para Isaías foi a santidade de Deus. E eu falei para os irmãos que Isaías estava dominado pela santidade de Deus. Deus estava deixando ser revelado ao profeta Isaías. E é bem verdade que uma visão estabelecida por Deus a Isaías o levaria a uma mudança de alteração de nível. A segunda coisa que Isaías viu foi o trono de Deus. Quando Isaías ele contempla o trono de Deus, estava querendo dizer que Deus estava no controle, que Deus estava na situação. Mas ainda Isaías ele contemplou o sectel de Deus. Quando Isaías ele viu o sectel de Deus, ele observou que sectel, segundo o Mini Aurélio, significa uma comissão de pessoas que vai receber ou recepcionar uma pessoa importante. Eu vou dizer de novo: sectel significa uma comitiva de pessoas ou seres angelicais que vai recepcionar uma pessoa importante. É aqui aonde a gente vai parar para meditar, porque Isaías capítulo 6 e verso de número 3 em diante, a Bíblia nos diz que os serafins, que era aquele que ardia em brasa, eles clamavam um para os outros dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. E ele vai dizer que eles clamavam e eles tinham 6 asas, com 2 cobriu seus pés, com 2 cobriu seu rosto, e com 2 eles voavam. Observe que a expressão, muito obrigado, a expressão asas, com 2 cobriu seu rosto,
Há um estudo bíblico que diz que os serafins não tinham muita intimidade com a glória de Deus. Então com duas cobriu seu rosto em reverência para aquele que estava no trono. Com duas cobriu seus pés. Pés aqui fala de trabalho. Segundo a Bíblia, ele estava sempre pronto a servir ao Senhor. E com duas eles voavam, ou seja, em reverência àquele que estava no trono. Então esta comitiva que estava no sectel de Deus estava recepcionando aquele que estava no trono. Mas observe uma coisa, versículo 4 vai dizer que os umbrais das portas, ele se movia com a voz daquele que clamava, e a casa, ela se encheu de fumaça. Veja bem que a voz do que clamava, ela foi capaz de fazer os umbrais das portas se moverem, e ainda mais, a casa se encheu de fumaça. Segundo a Bíblia, a casa se encheu de fumaça, era a presença de Deus que estava no santuário. Você lembra que o salmista ele vai dizer: eu me alegrei quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Ele disse: uma coisa eu pedi ao Senhor, e a buscarei o quê? Que eu more na casa de Deus para todo o sempre. Então aquela visão levaria o profeta Isaías a uma mudança de nível. Por quê? Porque até o presente momento Isaías estava vivenciando o superficial, e Deus queria levar a Isaías ao sobrenatural de Deus, através desta visão extraordinária. Então esta comitiva de seres angelicais estava pronta a receber, a recepcionar aquele que estava no templo. Então nós vamos observar que esta visão que Isaías tem, versículo de número 5 vai dizer: então disse eu, ai de mim, porque estou perdido ou arruinado, porque sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de lábios impuros. Mas os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Veja que esta visão mudaria tanto na horizontal quanto na vertical de Deus. Porque quando ele começa a ter esta visão, a primeira coisa que ele vê o próprio Senhor, que supostamente mudaria todo o passado histórico, toda a vivência de Isaías mudaria a partir daquele momento. E o que é que nós vamos aprender com esse texto? Nós vamos observar que quando ele tem essa visão, ele vai reconhecer o seu estágio pecaminoso. Ou seja, Isaías, ele não se achou à altura de ter tão grande visão de Deus. Isaías vai observar que ele era um homem de lábios impuros e habitava no meio de um povo de impuros lábios. Mas ele vai dizer: eu vi o Senhor dos exércitos. E o que é que vai acontecer? Versículo 6. Então, quando ele reconhece, para ver uma mudança de alteração de nível, eu preciso reconhecer quem eu sou diante de Deus. Em segundo lugar,
eu preciso reconhecer a forma que as pessoas estão se conduzindo. Por quê? Porque o povo que Isaías ia trazer a mensagem profética era justamente um povo que ouvia, mas de fato não estava entendendo o que estava se ouvindo. Via, mas de fato não estava compreendendo o que estava vendo. E o que era que estava acontecendo aqui no contexto? É que o povo estava totalmente divorciado da presença de Deus. O povo estava cocheando entre dois pensamentos, ou seja, o pecado da apostasia estava permeando no meio do povo, e Deus precisava de uma voz profética para levar este povo ao reavivamento e ao reconhecimento da presença de Deus. Então o que é que vai acontecer? Isaías não vai se achar capaz de tão grande visão, e ele vai observar que ele não era digno de ver o Senhor. Versículo de número 6 vai dizer: e um dos serafins voou para mim em minha direção, tendo uma brasa viva nas suas mãos, tirada do altar com uma atenaz. Atenaz aqui é um pegador de brasa. Ou seja, quando Isaías percebeu que para haver esta alteração de nível, ele precisava reconhecer quem ele era, primeiro, diante de Deus, segundo, diante da sociedade, diante daquele povo que estava sobre a sua régide, ou seja, a sua liderança. A mensagem que ele ia levar tanto transformava ele, quanto transformava aquele que estava a ouvir a sua mensagem. Então, para uma alteração de nível, nós precisamos reconhecer quem é o Senhor nas nossas vidas. E o que é que vai acontecer? Versículo de número 6. Aquele anjo pega um atenaz, vai no altar de Deus e pega uma brasa viva. Glória a Deus. Por quê? Porque a purificação do profeta aconteceria a partir daquele momento. Veja que a experiência era uma experiência única. Isaías capítulo 1 ao capítulo número 5, Isaías estava vivendo as experiências dos outros, mas do capítulo 6 em diante, Isaías vai contar o seu próprio testemunho e as suas próprias experiências. Ou seja, Deus queria elevar o profeta, tanto na horizontal quanto na vertical, e para isto ele precisava reconhecer que precisava de uma mudança. E quando isso aconteceu, pregador? Isso só aconteceu quando o anjo, um dos serafins, voou em minha direção, trazendo uma brasa viva. Veja a expressão do texto, que eu gosto das minúcias da Bíblia. Trazendo uma brasa viva. Tirou do altar de Deus uma brasa viva. E quando ele chega perto do profeta, ele pega esta brasa e coloca, tem tradução que diz nos lábios, tem outra que diz na boca, mas não importa, porque duas coisas vai acontecer a partir do momento que o anjo pega esta brasa e passa nos lábios de Isaías. A primeira coisa que aconteceu, quando ele reconheceu que precisava de uma operação de nível, a Bíblia vai dizer aqui que a iniquidade foi tirada. Veja bem, Isaías estava no meio de um povo, se achava impuro e achava que o povo também estava impuro. E o que é que acontece?
vai acontecer duas coisas. Primeiro, a iniquidade, ela foi removida. Por quê? Para haver uma alteração de nível, é necessário que aquilo que não presta seja removido, seja tirado. Eu não sei qual é os artifícios que Deus vai fazer na tua vida, mas para Deus te elevar para algo maior, é necessário tirar o que está atrapalhando. Na vida do profeta era a iniquidade. A segunda coisa, que quando essa brasa passa, porque só ia resolver se a brasa fosse uma brasa viva. A segunda coisa foi os pecados. Primeiro, a iniquidade foi removida e os pecados foi perdoado. Por que o pecado foi perdoado? Porque Isaías 59 verso 2 diz que o pecado faz separação entre a pessoa e Deus. A Bíblia diz que aquele que confessa e deixa, ele alcança a misericórdia. E a misericórdia de Deus é a causa de não sermos consumidos. Até aonde vai a misericórdia de Deus? Você vai observar iniquidade removida e pecado perdoado. Por quê? Porque Deus tinha pressa a uma alteração de nível. Você sabe o que é uma alteração de nível? É Deus te pegar de baixo e te colocar em cima. Meu Deus, sangue e fogo. Uma alteração de nível não é você andar por vista, é você andar por fé. Para haver uma alteração de nível, eu preciso me ajustar a algo chamado vontade de Deus. E a vontade de Deus, ela é boa, é agradável e ela é perfeita. Então Isaías tinha que descer e saber que quem era Deus, quem fazia era Deus, quem opera é Deus, quem trabalha é Deus, quem muda é Deus, quem vai trazer a alteração de nível na nossa vida é Deus. E ele precisava ter os seus pecados perdoados. Por que, pregador? Porque diz a Bíblia que o salário do pecado é a morte. E a pior coisa na vida de um ser humano é, primeiro, a ausência de Deus. A segunda coisa pior na vida do ser humano é quando ele não reconhece o Deus ao qual ele serve. O que é que vai acontecer? O povo debaixo de maldição, pecando. Apostasia é você negar a eficácia da fé, é você negar o que você prega, o que você crê e o que você vive. Eu vou dizer de novo que eu gostei. Apostasia é você negar o que você prega, o que você vive e o que você crê. Você lembra que ainda nos dias do profeta Elias, o povo estava cocheando entre dois pensamentos. Uma hora Baal era Deus, outra hora Javé era Deus. E eu pergunto, aonde era que o povo estava nesta mesma situação? No pecado da apostasia. E ainda mais, a insensibilidade. Porque Deus falava e o povo entrava aqui e saía aqui. Eles não entendiam a proposta que Deus tinha para ele, e era necessário a pressa de uma alteração de nível. E qual foi o instrumento que Deus usou? O instrumento que Deus usou foi levar o profeta
para dentro da casa de Deus. E este período aqui era um período de luto, porque estava com poucos dias que o rei Uzias tinha morrido. De quê? De lepra. E o que é que acontece? Neste período, Deus vai observar duas coisas, irmã Márcia. Primeiro, Deus vai observar que a vida do profeta precisava de uma mudança. Eita glória! Eu vou dizer de novo. Deus vai observar duas coisas. A primeira era que a vida do profeta precisava de uma mudança. E Deus observava que o povo era de dura cerviz. A insensibilidade é uma coisa triste na vida de um ser humano. O Senhor passa, torna a passar, e ele não vê o Senhor. E nesses dias, Deus leva este profeta, e Deus começa dando uma visão do céu. E qual foi a visão? Ele contemplou o Senhor. Porque se Deus tivesse aqui começado a mostrar para ele o processo que ele ia passar, Isaías corria. Você sabia que Deus nunca mostra tudo? Meu Deus, sangue de fogo. Você sabia que Deus nunca mostra tudo? Deus faz a promessa, mas Deus não mostra que para você receber a promessa, você tem que passar por algumas situações. E o que é que vai acontecer? O que vai acontecer é que neste período, o Senhor vai começar se revelando para ele. O que? A santidade de Deus. Aí o que é que Deus vai fazer? Deus vai prender o profeta. Isaías ficou dominado pela santidade de Deus. Olha, era uma experiência que mudaria todos os aspectos, tanto físico quanto espiritual, da vida do profeta Isaías. Porque uma coisa é você ouvir as experiências dos outros, e outra coisa é você pegar o microfone e dizer: Deus fez assim, mas Deus fez na minha vida. Isso é salutar na presença de Deus. Veja bem, que Deus não começa mostrando para ele os umbrais tremendos das portas. Deus não começa mostrando para Isaías a casa se enchendo de fumaça. Deus não começa mostrando para Isaías os serafins que tinham 6 asas. Não, mas Deus começa mostrando para Isaías o próprio. Isaías, quando ele vê o Senhor, ele fica preso à santidade de Deus. Por quê? Porque diz a Bíblia que Deus é santo. E quando Isaías vê a santidade de Deus, a Bíblia diz que o Senhor agora dá a segunda visão. Ele vê o trono aqui é o domínio. Meu Deus, sangue e fogo. Isaías vê o trono de Deus. Veja bem, tem pessoas que dizem assim: Deus ainda está no controle, como se Deus daqui a 10 minutos pudesse perder o controle de toda a situação. Mas Deus ainda não está. Deus está no controle. Por quê? Porque o seu reino é um reino sem fim. Quando você observar a palavra reino na Bíblia, você vai ver que reino fala do domínio de Deus. Então o que é que vai acontecer? Isaías vai ver o trono de Deus. E o que é que ele vai ver em seguida? Em seguida ele vai ver o sectel de Deus, aquela comitiva de seres angelicais. E esses seres angelicais eram os serafins, aquele que arde em brasas. A Bíblia só não fala de serafins, a Bíblia só não fala de anjo, mas a Bíblia fala de milírias e milírias de anjos. E o interessante é que os anjos sempre estão prontos a servir. Glória a Deus. E o que é que vai acontecer? A Bíblia diz que ele começa a contemplar os serafins. E o versículo de número 7, 6, aliás 8, depois que Isaías
teve a sua iniquidade removida e os seus pecados perdoados ou purificados, ele ouviu a voz do Senhor, que dizia: a quem enviarei, e quem há de ir por nós? Então disse eu aqui é um pronome pessoal, glória a Deus, deixa eu dizer de novo. Então disse eu: ai de mim, glória a Deus. Primeiro ele disse: ai de mim. Agora ele vai dizer aqui: então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Ou seja, Deus pegou de baixo e colocou ele em cima, porque Deus ainda faz isso. E o que é que vai acontecer segundo a Bíblia? O texto vai dizer que Isaías ouviu a voz do Senhor, começou vendo e terminou ouvindo. Por quê? Porque diz a Bíblia que o crer vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Quem é de Deus ouve a palavra de Deus. A Bíblia nos ensina que quem tem ouvidos para ouvir, ouçam o que? O que o Espírito diz às igrejas. Ele começa vendo, veja bem, que para uma alteração de nível, você precisa ver em uma visão futurística aonde Deus quer te colocar. E o que Ele é capaz de se revelar para a tua vida. Em seguida, para que haja uma alteração de vida, ou uma mudança de alteração de nível, você precisa continuar ouvindo. Por quê? Porque a sua vitória, ela nem está no começo e nem está no meio. A vitória está no final. E entre a promessa e o cumprimento da promessa, irmã Cedilma, tem algo chamado tempo. E Deus deixou passar 5 capítulos, para no capítulo 6, dizer: Isaías, agora eu vou mudar a tua vida. E você vai ver que, a partir daí, ele vai passar 40 anos, meu Deus, sangue e fogo. Ele vai passar 40 anos profetizando, e para um povo ruim, para um povo que queria ouvir aquilo que massageava o seu ego, para um povo que subia em cima do pedestal e não sabia honrar o Deus ao qual ele servia. Mas Isaías vai ser agora um instrumento na mão de Deus. E o que é que vai acontecer? 40 anos ele profetizando, e ainda mais, se tornou profeta messiânico. O que quer dizer isso, pregador? Foi o profeta que mais profetizou acerca do nascimento de Jesus. E Deus o levou a uma alteração de nível. Segundo, Deus era na boca do profeta Isaías. Quem tem convicção de uma alteração de nível, sabe que Deus é na sua boca. Por quê? Porque quem está na direção de Deus é diferente. Quando Deus estabelece algo e diz: é assim que eu quero, se você fugir 1 milímetro daí, a responsabilidade de Deus com você acaba. E nós precisamos entender, irmãos, que Deus está pronto a nos levar a uma alteração de nível. Eu falei no começo que alteração de nível é Deus te pegar de baixo e Deus te colocar em uma posição de honra. O que foi que Deus fez na vida de Isaías? Ele deu uma dupla honra para ele. Deu a honra dele ser chamado o profeta messiânico, o seu nome, salvação de Deus.
Veja que Deus cuidou do profeta no mínimo dos mínimos detalhes. E o que é que vai acontecer? Deus, quando você estiver dominado pela santidade de Deus, que você se ajustar àquilo que Deus estabeleceu para a tua vida, aí você não vai andar mais por vista, você vai andar agora por fé. Porque a partir deste momento que Isaías teve essa experiência, nunca mais a vida do profeta foi a mesma. Irmãos, ele viu Deus, ele viu o trono, ele viu a comitiva que recepcionava Deus, ele viu os umbrais tremendo, ele viu a casa enchendo de fumaça, a glória de Deus. Ele ficou possuído, dominado pela presença e a santidade de Deus. É impossível alguém ter uma visão dessa e permanecer do mesmo jeito, porque a vida dele muda, e muda em todos os aspectos. Quando você chega em um ambiente, que você sai de uma audiência dessa aqui, é impossível você voltar atrás. E a prova é, ele profetizou 40 anos após essa revelação, e Deus era na boca do profeta. E o que é que eu quero deixar para os irmãos aqui? Essa alteração de nível, ela já foi projetada em um plano espiritual. Agora veja bem, para Isaías, Deus teve que levar ele para o templo. Para nós outros, Deus nos leva para um secreto. Glória a Deus. Você sabia que Deus tem um lugar secreto para cada pessoa? Deus quer nos levar a um secreto, a um particular, a uma audiência, que só quem vai estar nessa audiência é você e Deus. A Bíblia nos ensina a entrar no quarto, fechar a porta, e em segredo o teu Pai te recompensará. Mas é necessário, para uma mudança de nível, um reconhecimento do que Deus é na nossa vida, até mesmo que o que eu tenho não é meu, é dele. Segundo, a ferramenta que Deus colocou para esta alteração de nível, ela é uma ferramenta emprestada. Glória a Deus, porque toda honra, toda glória, todo louvor, toda adoração, todo reconhecimento, tanto ela no reino espiritual quanto no reino físico, é para o Senhor Jesus Cristo, que é o autor e consumador da nossa fé. Então foi essa mensagem que Deus colocou no meu coração. As experiências nos levará a uma mudança de nível, porque o compromisso de Deus é com você. Foi Deus que levou você para essas experiências. E veja bem, ele entrou com um sentimento ferido, porque diz a Bíblia que rei Uzias tinha um parentesco com Isaías, ou era primo, ou era sobrinho, uma coisa assim. Tinha esse parentesco, e ele estava em pleno luto. Mas quando ele sai daquela audiência com Deus, a primeira coisa que ele vai dizer: eis-me aqui. Porque para haver alteração de nível na vida de Isaías, ele precisava estar disposto para aquilo que Deus tinha para a vida dele. O interessante é que muitas pessoas querem crescer, não é? Você lembra da história de um menino que ele se deitou na cama e se levantou de manhã e disse: pai, eu estou crescendo, pai. E o pai disse: você está crescendo, meu filho? Ele disse: estou, pai. Nem minha cama me cabe mais, pai. Meus pés já estão saindo assim do lado. E quando foi uma noite, irmã Márcia, o pai chegou no quarto dele, abriu a porta, e quando ele abriu a porta, o menino estava na cama,
atravessado. Então o menino não estava crescendo, o menino estava apenas atravessado. Não houve uma alteração de nível na vida desse menino, era apenas um pensamento, porque a minha Bíblia diz que Deus pega de baixo e coloca em cima. A minha Bíblia diz que Deus pega aquele que se humilha, glória a Deus, e levanta, o exalta. Então o que é que Deus está dizendo? Que para haver esta alteração de nível é necessário um reconhecimento do que Deus é e do que Deus é capaz de fazer nas nossas vidas. Então na tarde desse dia eu quero louvar a Deus por essa oportunidade, e quero dizer para você que para essa alteração de nível acontecer, você precisa ver o Senhor. E ver o Senhor não é para todo mundo, porque tem pessoas que eu tive uma visão assim, e quando você começa a contar a visão, você diz, foi nada, isso aí ele foi dormir com a barriga cheia. Mas a minha Bíblia diz que Deus ainda revela. Ele revela o oculto, o profundo e o escondido, e conhece aquele que mora na luz. E quero deixar para você essa meditação e dizer para você que vai haver uma alteração de nível na tua vida a partir do momento que você contemplar o Senhor. Deus vai deixar ser achado por você. Deus vai abrir o céu para você ver a grandeza de Deus, para você ver o trono de Deus, e para você ver o seu séquito, a comitiva, para recepcionar uma pessoa muito importante. É por isso que todas as sexta-feira as irmãs estão aqui, os irmãos estão aqui, por quê? Porque sabe que esta pessoa importante está aqui. E essa pessoa importante não é o pregador James Barbosa. Essa pessoa importante não é o mais ilustre aqui na terra, mas a pessoa mais importante, mais ilustre, ela precisa ser reverenciada, ela precisa ser respeitada. Esta pessoa precisa ter, glória a Deus, que é portador dos seus atributos. Ele é onisciente, ele é onipresente e ele é onipotente. Ele sabe de tudo, está em todos os lugares, em todas as horas, em todos os momentos, e é detentor de todo o poder e de toda a glória. Que Deus nos abençoe, a paz do Senhor e um forte abraço em nome de Jesus.